Na semana passada, a gente estudou junto aquela primeira parte de Marcos 6, né? Onde Jesus volta para a sua cidade natal, e aí ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa. Ele fala, né, quem na verdade é a família, né? Ele fala, né, fala que a sua mãe está lá, Jesus, né? Ele falou assim, cara, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E se não aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Jesus, logo depois disso, ele envia os seus discípulos. Então a gente vê esse preparatório nessa turnê de Jesus de Nazaré, treinando os seus discípulos. Ele os envia e os dá instruções acerca de como se portar diante do tempo que eles vão viver. Ele fala para não levar uma mochila grande, nem levar muitas coisas para que não fique pesado. Mas, na verdade, o que ele está falando assim, cara, vocês estão indo na dependência do Pai. Vocês estão indo numa missão qual eu estou enviando vocês e vocês precisam depender de mim. Porque eu sou tudo que vocês precisam, né? Então a gente viu isso, como isso se aplica nos nossos dias, essa questão de depender de Deus hoje. A gente viu, terminou uma sessão extremamente bizarra, né? De uma dança sensual, de um governador, um político poderoso, bêbado, falando um monte de coisa. E o resultado final é que ele oferece um monte de coisa qual ele não tinha nem poder e nem autoridade para oferecer como metade do seu reino. Ninguém oferece metade de um reino que não tem, né? E aí, então, o resultado é que a cabeça do profeta, né, João, aparece num prato de forma muito bizarra. E a gente viu que João, ele era um cara incrível. E a preocupação dele era em agradar o Senhor. A sua mensagem, ela nunca foi diluída por imparcialidade ou por questão de se favorecer ou parecer legal com alguém. Não, ele vai diante de alguém poderoso. E ele fala assim, a pessoa com quem você está vivendo não é a sua esposa, está errado. Esposa do seu irmão. Fala que Herodes ouvia João e ele ficava perplexo porque ele via que ele era um homem justo e santo. Gostava de ouvi-lo, mas isso não foi o suficiente para não cumprir com o que ele falou diante daquele cenário, daquela dança e daquela festa, né? E aí então a gente começa essa nova sessão. Você que está chegando a Calvary agora, tipo assim, agora a gente está chegando ao estágio normal, no sentido de quantos versículos a gente cobre normalmente nos domingos. Então pode ser que daqui a alguns domingos aí, a gente vai cobrir um capítulo inteiro. E assim, faz tempo que a gente não faz isso, tá? Mas agora a gente está voltando ao estágio normal. Então, que o Senhor derrame graça sobre mim e derrame graça sobre vocês, para que a gente possa absorver e viver tudo aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez e pedir mais uma vez a graça do Senhor. Senhor, nós achegamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, a Sua graça, Senhor. Entendimento, Senhor. Por favor, Senhor. Nós não queremos nos achegar diante da Tua palavra como se fosse mais um domingo, como se fosse mais uma reunião, no qual nós temos esses versículos que a gente tem que passar. Mas faz isso, Senhor, trazer vida para os nossos corações, Senhor. Transformação na nossa vida, na nossa mente, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Então a gente começa no versículo 30. Do 30 a 34, a gente vê a compaixão de Jesus pela multidão. Eu gostaria de ler para que a gente possa, então, expor. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. E, gente, outra coisa que eu queria ressaltar. Aquela arte está muito massa, né? Está massa demais. Eu sinto muito pelo pessoal que fica chocado com
com as coisas que parecem Jesus. Não deve escandalizar. Jesus pode ser idolatrado, tá tudo certo. Jesus é o nosso ídolo. Então, é assim, mano, tá massa demais, gente. Eu só queria ressaltar isso aí. Mas vamos lá. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então a gente vê essa cena bem interessante. Jesus vê a realidade, ele vê a intensidade das coisas que estão acontecendo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tantas coisas. Jesus, então, ele chama os seus discípulos para estar com ele num lugar deserto e os chama a descansarem um pouco. Eles voltaram de um tempo bem sucedido na missão qual o próprio Jesus havia enviado eles, né? Então é uma coisa incrível. Sendo enviado por Jesus, né, as cidades da Galileia, a gente viu isso lá no versículo 7 a 12 da sessão passada. E fala que quando eles voltaram, Jesus sabia que eles precisavam de um tempo de descanso. E Jesus sabia também quando era hora de trabalhar duro e sabia quando era hora de descansar. E isso é de extrema importância para a gente na vida cristã, né? Alguns de nós viemos de lugares onde o pastor e a liderança da igreja eram super preguiçosos. Alguns de nós viemos do contrário. Talvez eu lembro de ouvir, né, que a gente vai ter tempo para descansar no céu, agora é vida louca. Até que o burnout nos tenha. Então, a gente precisa olhar na perspectiva de Jesus Cristo. Mesmo ele vivendo essa perspectiva do Messias, ele vivia nessa realidade de verdadeiramente homem. Então a gente viu de várias formas, através dos evangelhos, Jesus tendo coisas da vida, como descanso e dormir, como parte da sua vida. Eu acho interessante essa questão de depois de os discípulos voltarem de um tempo bem sucedido, eles relatarem tudo para o Senhor. Isso mostra uma coisa incrível, porque eles tinham uma consciência de que ele era o Salvador e o Messias, mas ao mesmo tempo eles tinham essa consciência de que ele era o nosso líder. E Jesus, eu queria te contar o que aconteceu, cara. A gente foi ali, a gente foi naquela casa, aquela casa recebeu a gente bem, aquela outra casa não recebeu a gente bem. E me lembra muito de viagens missionárias. Viagens missionárias são incríveis, porque a gente conta coisas que não fazem parte da nossa vida diária e rotina. E é tão interessante como Jesus, o Billy Graham falava, né, que as boas novas de Jesus, as coisas relacionadas acerca de Jesus, elas são mais atuais do que o jornal do próximo dia. E é interessante que nesses 2 primeiros versículos, existe um termo no aspecto missionário, de uma viagem missionária, de um viver missionário, que é essa questão de relatar as coisas qual foram vividas. Existe um termo chamado debrief, que nós não temos uma palavra em português equivalente. O mais perto seria uma avaliação, mas não é avaliação, é algo diferente. É onde a gente lida com as nossas emoções. Essa é a realidade. Seja elas boas ou ruins. Isso para mim, quando eu parei para pensar, eu falei assim, cara, a gente estava acostumado a fazer isso quando a gente ia para um monte de lugar. Teve épocas quando a gente trabalhava na Tailândia, no Camboja, e a gente lidava com coisas extremamente pesadas de exploração sexual, de lidar com pessoas sendo exploradas em bares e zonas de prostituição, e quando nós passávamos horas conversando com mulheres e pessoas que estavam naquela realidade, o que cabia a nós
toda vez que nós nos reuníamos de volta, nós tínhamos esse tempo de relatar, para que o nosso coração fosse liberado. E a nossa oração era sempre assim: Senhor, que o Senhor guarde as coisas que é importante, que a gente precisa guardar, e que o Senhor tire todas as coisas que não são necessárias, coisas que a gente viu, coisas que a gente ouviu, coisas que a gente mexeu com a gente, para que a gente possa continuar te servindo. Então eu fico imaginando, né, na nossa imaginação, que tipo de coisa que Jesus ouviu daqueles discípulos. Teve alguma outra ocasião que eles tomaram um pau no endemoniado. Então imagina tipo, eles voltando: pô, Jesus, a gente foi numa fé, cara, chegamos lá, pum, tomamos um pau. E aí Jesus tipo assim: puxa caramba, faltou algumas coisas aí no manual. Então vamos lá de novo. E isso é incrível pensar, né, de uma coisa tão antiga que é tão exemplo para o que a gente está vivendo hoje, e quão importante é a gente expressar as coisas que a gente está vivendo, as coisas que não tem mexido com a gente, as coisas que, né, nos fazem bem, nos fazem ruim. Poder ter isso é uma coisa incrível, né? Então a gente vê Jesus, ele apontando para essa questão do descanso. O descanso é uma coisa incrível. O descanso é necessário para todo ser humano. Para quem trabalha de forma dura, mais ainda. Uma coisa interessante no aspecto pastoral, gente, e talvez isso é muito difícil para a igreja entender, o nosso trabalho muitas vezes não é braçal, não é uma coisa de carregar peso, não é uma coisa de ser construtor, sabe, gente? Mas as nossas emoções, elas estão a milhão no final de semana, gente. E talvez, para alguns de vocês, cara, semana que vem, vocês vão chegar na sexta-feira à noite, no retiro, num lugar incrível, sossegado, gostoso, e você vai desfrutar de uma bondade, gente, incrível. Mas só Deus sabe, e alguns de nós sabemos o quanto é para fazer isso, gente. Então, assim, requer um descanso diferente da mente. Eu costumo dizer que eu sou imprestável na segunda de manhã. Se porventura aconteceu alguma coisa, você entrou em contato comigo na segunda de manhã e alguma coisa não corresponde com a minha personalidade, gente, me perdoe, mas assim, é o outro Cacá, é o meu amigo imaginário. Porque assim, eu sou imprestável, gente. É impressionante, cara. Então assim, por quê? Porque é o final de semana todo pensando, orando, imaginando como vai ser, cada resposta, coisa. Cara, a hora que acaba o culto, eu tenho um pouquinho de energia social ainda para manter um sorriso ainda, uns abraços, uns beijos, um café, uma coisa junto de conversar. Imaginem diante de uma multidão, constantemente lidando com pessoas. Então, imagina a questão das personalidades, né? Como cada um lidava com essa questão, né? Tipo assim, Pedro devia amar a multidão. Né? Normalmente, aquele extrovertido, eles gostam da galera. E aí, tipo assim, cara, você vê os outros que eram mais de boinha, devia estar, tipo assim, cara, quando eu vou poder ir pro quarto pegar meu livro? Né? Quando eu vou poder me pegar minha xícara de café e sentar e ficar quieto? E fala que quando eles estavam a esse ponto, eles vão para esse outro lado, e esse outro lado a galera, mano, flagra que eles estão indo, e quando vai ver já está todo mundo lá. Tipo assim, vamos lá, a turnê não acabou. E fala que as multidões, né, ouviram partir e conheceram, e correram para lá de todas as cidades. Imagina a cena, gente. De forma sutil, parece que talvez as multidões, elas não eram as mais agradáveis. Talvez os discípulos estavam tipo assim, mano, essa galera tá me deixando meio nervoso, cara. Tipo assim, e aí dá para entender. Dá para entender um pouquinho quando a gente pensa um pouquinho acerca disso. E aí então a gente vai ver diante disso a resposta dos discípulos e a resposta de Jesus. A mesma cena, o mesmo povo,
e respostas de forma diferente. Os discípulos, eles viram as multidões, essa multidão especialmente, como um trabalho. Tipo assim, cara, tudo que a gente queria agora era ficar de boa, cara. Como demandas constantes. O descanso é merecido. E nesse caso, foi merecido, mas vai ficar para depois. E a gente entende isso. Porque de tempo em tempo a gente precisa lidar dessa forma na intensidade do ministério. Mas o nosso padrão é um pouco mais elevado, vamos assim dizer, talvez muito mais elevado. Porque não é como eu olho para a multidão, é como Jesus olha para a multidão. E Jesus, então, ele olha para essa multidão não com os mesmos olhares dos seus discípulos, que talvez estavam tentando entender como resolver aquela coisa. Talvez com as melhores das intenções. Mas a coisa que Jesus pega, e essa é a coisa mais incrível, talvez, desses versículos, é que o pastor, ele olha e ele vê uma multidão de ovelhas sem pastor. E deve ser uma coisa incrível de se pensar. Um pastor diante de ovelhas sem pastor. É como se fosse um professor e uma professora que tivesse uma multidão de alunos que não tinham professores ou professora. Não faz sentido. Então, por isso o coração de Jesus, então, revela essa questão de que a comida e a bebida, elas se torna secundária diante da necessidade maior. Jesus tinha essa consciência de que as ovelhas sem pastor, eles vão ter problemas. Que as ovelhas sem pastor, eles vão cair no buraco, mano. E algumas ninguém vai tirar, mano. E aí então ele se aproveita num bom sentido da situação e ele começa a fazer o que ele veio para fazer, que é ensinar. Então fala que ele começou a ensinar-lhes várias coisas, muitas coisas. A gente sabe, através de outros relatos, que ele estava falando do reino de Deus, ele estava falando de si mesmo, ele estava falando desse reino vindouro que estava chegando, estava ali, diante deles, à porta. Jesus era um mestre sem igual, um professor, um rabi como nenhum outro. As multidões amavam sentar e ouvir a sua voz e os seus ensinamentos. E aí, seguindo adiante, então, começa essa questão a partir do versículo 35. Fala que já era tarde. E aí os seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto. Jesus, a gente está numa quebrada. Cara, negócio deserto, cara, vai escurecer, vai dar ruim, não tem para onde ir, vamos lá. Vamos dar uma força para o Senhor aqui. É como se o Senhor não soubesse. E já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. E aí, então a gente se depara com essa realidade. Uma pergunta por observação e aplicação ao mesmo tempo, assim, como a gente lidaria com essa questão, gente? É fácil a gente julgar os discípulos, né? Mas às vezes, por menos, não precisa nem ser uma multidão, é 1, 2, 3, gente. Eu digo assim, cara, e a gente já está pronto para mandar embora, né? Seja a nossa casa, seja onde for, seja como for, essa realidade de compaixão é uma coisa que a gente tem como aprender e sempre aprender acerca de Jesus. Eu não acho que os discípulos estavam sendo maldosos. Eu acho que eles estavam lidando com a realidade, olhando da logística da coisa e falando assim, cara, isso aqui... Porque lá na frente eles vão citar até o valor, mais ou menos, de como
de quanto gastaria para poder alimentar essa galera toda. Então, assim, eu acho que eles estavam juntando as cabeças ali, pensando, cara, você que manja de grana ali, cara, ô Judas, fala aí, mano, quanto mais ou menos vai gastar com essa galera aí? Cara, 5 mil, cara, vai ser espeto pra caramba. E aí, tipo assim, mano, não vai dar, não vai ter espeto suficiente, cara. E o outro, tipo assim, cara, mas e os Airbnb também não tem o suficiente? Cara, manda a galera embora, cara. E aí, então, a gente se depara com o tema de hoje. Qual a resposta de Jesus no 37? Ele fala assim, ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. Vocês vão dar comida a eles. Eu tive uma líder muito sábia. E toda vez que alguém vinha reclamar do nosso campus, ela tinha a mesma resposta na ponta da língua. Falei assim, cara, essa droga nesse lugar aqui, não sei o que lá. E tem como mandar alguém fazer? Tempo. Está autorizado a fazer a partir de agora, fique à vontade. Não, eu queria que fosse alguém. Não, você não viu a necessidade? Cara, vai lá e faz, mano. E aí, conforme essa fala começou a se reproduzir, houve um avamento. Que a galera começou a entender, tipo assim, cara, o Senhor está me mostrando. O Senhor está mostrando para mim. É muito fácil a gente pensar nos outros. É muito fácil a gente tentar resolver, talvez de forma mais fácil. Então você viu a necessidade? Jesus está falando em outras palavras. Você viu a necessidade? Vocês vão de encontro à necessidade. Façam algo. Isso é muito parecido com a igreja, gente. Por incrível que pareça, a Calvary ainda é muito melhor. Eu falo isso sem demagogia e sem orgulho, no sentido de que não há uma supervalorização dos ministérios da Calvary. Pelo contrário, eu costumo dizer de forma assim, até tipo assim, meio triste e chorindo, que o louvor da Calvary não é o mais cobiçado das outras igrejas, cara. A galera sai na porrada para entrar no louvor de outras igrejas, cara. A galera quer aparecer para as irmãzinhas, cara, no louvor da igreja. E vice-versa. E aqui sempre, normalmente, assim, falta o músico. Então a gente vê que não há essa supervalorização, assim. A gente colocou a régua lá embaixo de todas as coisas, tirando pelo pastor. Aí os caras olham pra gente assim e falam assim, mano, dá pra ser pastor na Calvary, mano. Tipo assim, cara, olha a equipe da galera. Tipo assim, mano, tirando o reverendo Rodrigo ali, o resto, cara, é só a reba, cara. A gente está fazendo a mentoria de terça-feira com os pastores, e aí que entrou nos assuntos profissional, a gente teve que levar ele, abrir uma exceção para ele lá, para ele vir, para poder colocar as coisas no lugar. Porque senão ia ficar muito amador. Então, tirando ele, o resto é tipo assim, mano, essa galera arrebenta, cara. É facinho. Fazer igual, mano, só precisa ter barba, tatuagem, de vez em quando usar uma camisa florida ou da Calvary, e agora o bonezinho, cara, a régua tá lá embaixo, gente. Agora existe uma coisa incrível, gente. Quando a gente passa ali embaixo, a gente vê que o filtro não tem água, gente. A gente não precisa ser ordenado para pegar o garrafão lá na cozinha, pedir licença se tiver alguém, pegar o garrafão. Cara, se você não é alto que nem alguns de nós aqui, cara, você sobe na cadeira lá, cara, e você coloca no filtro, cara. Gente, não requer nenhum curso de teologia, nem mentoria de liderança, nem nada. Então, gente, que a gente então cuide com os nossos olhos. Meu pastor costumava dizer dominicalmente, falou assim, se você almeja algum ministério nessa igreja, eu quero falar para você, todo domingo e eventos dessa igreja tem oportunidade para você servir com os seus talentos de colocar água no filtro, de pegar uma vassoura, de pegar, cara, ajudar com as mesas, cara. Cara, tem coisa, gente. E assim, o Senhor vai recompensar vocês com recompensas eternas.
que ninguém vai poder contá-las. Mas esse é o começo de todas as coisas, gente. Então, da próxima vez, quando você vê alguma coisa, fala assim, foi falado no domingo que pode fazer. A gente vai lidar com o BO. Se você fizer alguma coisa que não deveria, mano, a gente vai agir com graça com você. Falar assim, mano, tá bom, isso aí não estava na lista, beleza, tá? Mas é assim, gente. Você tem algo, Deus colocou algo na sua vida. Você tem talento, você tem dons, gente. E a gente precisa usá-los. E o Senhor está nos dando olhos para ver, gente. Então, para aqueles que não fazem parte de ministério nenhum no momento, ou ainda não são membros da igreja, ou não estão em 3 ministérios como a maioria de nós, cara, quer chegar antes do domingo, gente, tem coisa para fazer. Quer chegar antes dos eventos, tem coisa para fazer. Quer ficar um pouquinho para depois, não vai embora correndinho, tem coisa para fazer. Amém? E aí, então, seguindo adiante, eles começam a contar, então, eles começam a ver essa questão de, caramba, como é que vai custar esse negócio? Olha o que eles falam, isso exigiria 200 denários, né? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Então parece que eles tinham, hein? Tinha os dolls, né? Não sei quantos dolls era o dinheiro de um ano. Mas parece que tinha. Será? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aí aqui a gente tenta imaginar se é num tom raivoso ou num tom tipo de reconhecimento, tipo assim, cara, esse negócio vai dar ruim. E é muito legal, gente, você trabalhar com equipe assim, que tem a galera que eufórica, sempre entusiasta, e que não, mano, não liga, tipo assim, cara, não importa quanto custa, gente. Tem umas pessoas que eles simplesmente assim, vai dar tudo certo. E tem outros, tipo assim, mano, isso vai dar ruim. Não precisa nem fazer a conta, vai dar ruim, mano. E aí você fica assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Fazer um teste é incrível, gente. É a palavra do avivamento. Você fala assim, vamos fazer um teste. Se der ruim, a gente pede desculpa. E se der bom, glória a Deus, aleluia. Os entusiastas aí são as pessoas que carregam as coisas. Então, por isso que é bom ter uma pluralidade no presbitério. Porque senão, era só tipo assim, mano, 100% deprê, outro 100% festa e, mano, não dá bom. E aí, então, um ano de renda é muita grana, gente. Um ano de renda é muita grana. Seja quanto for que você ganha por mês. Um ano de renda é grana. Na Noruega, a gente costuma dizer que a gente sabe quanto um cara ganha muito dinheiro, que o cara é rico na Noruega, é quando ele tem um carro que custa um ano de trampo. Tipo assim, a gente fala, aquele cara ali tem um carro de 1 milhão. Tipo, esse cara ganha 1 milhão por ano. Então imagina a coisa. Mano, seja o que for, é um ano de trampo. E aí então eles começam de umas coisas muito parecidas com a gente. Quais são os nossos recursos para a gente fazer isso? Para o Senhor. E a gente começa a olhar para a nossa realidade, não é verdade? A gente não para e fala assim, cara, o Senhor tem todos os recursos do mundo, cara. O Senhor, cara, ele é dono dos dólares, é dono dos reais, é dono de tudo, cara. Não importa o câmbio, não importa a bolsa de valores, não importa o Senhor, cara, é dono de tudo. Mas a gente começa a olhar assim, vamos ver qual é a nossa realidade. Cara, um ano de grana, hein? Então a gente começa da mesma forma, a gente fala assim, eu não posso fazer isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho os dons, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade nem emocional de lidar com isso aqui é loucura. Olha isso aqui, cara, não, mas esse Cacá é doido, que não sei o que lá, ele só fica inventando coisa. E aí, tipo assim, cara, e aí a gente tem que juntar aí com essas equipes, e aí, cara, aí, mano, nossa, é tenso. Quando a gente parar, por um instante, fala assim, cara, se o Senhor estiver nessa parada, mano,
Se o Senhor quiser fazer isso, cara, tem alguma coisa que é capaz de impedir Ele? Tem alguma coisa impossível para Ele? Tem alguma coisa que para Ele vai pensar assim, puxa, isso aí, se o dólar tivesse um pouquinho mais baixo, dá para fazer. Agora esse aí não dá, não. Então, mesmo nessa fase de um deserto financeiro que a gente está vivendo com o Calvary Curitiba, desde o começo, eu falei e eu volto a dizer que jamais é uma coisa que eu aprendi em Jocum e ninguém nunca vai tirar isso de... Você pode tirar a gente da Jocum, a Jocum não sai da gente. É que a gente não é controlado por dinheiro. Que dinheiro não é o nosso Senhor. Que Ele não dita as regras do que a gente pode fazer ou não pode fazer para o Senhor. Amém? Então, assim, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Se você não gosta de hino, volta para o hino lá, gente. Se convertam e volta da fonte és tu de toda a bênção. E aí você vai ouvir aquelas coisas lindas de um hino cristocêntrico, nos lembrando de que o Senhor é a nossa fonte, que jorra sem fim, que está sempre fluindo e sempre vindo em nossa direção. E é razoável pensar que tem coisa que é muita loucura para a gente. Então imagina para os discípulos, eles viram tantas coisas radicais, mas parece que tipo assim, sabe quando você passa de fase no videogame? E aí você vai ficando mais difícil, tipo assim, Jesus, essa daqui eu entendi. Agora vamos lá, passou de fase. E aí era tipo assim, um outro, aí depois vira 1.000, depois vira 2.000, depois fica 5.000, cara. Até chegar no chefão lá da última fase, cara, é muita coisa para aprender. E aí eles continuam. 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Falou assim, cara, não vamos ficar falando muita coisa, não. Vamos. Tipo, o Aguiar falaria isso, né? Ah, legal, tá bom, mas tá bom. O que tem aí? Tipo assim, verifiquem aí pra gente poder ver o que dá para fazer. E aí eles seguem. Quando ficarem sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Aí eu acho que a depressão bateu. Porque tipo assim, antes não tinha noção de nada. Agora tem, tipo assim, 5 pães, 2 peixinhos, 5.000, tipo, multidão. Ixi, agora lascou mesmo. Às vezes é melhor não saber. E aí então, a gente vê uma coisa incrível dessa parceria do Senhor com o seu povo. Ele poderia ter estralado o dedo. Cara, pão com asinha chegando na galera, com bife, né, cara, com todas as... Cara, ele faz o que ele quiser, cara. Aí ele vai e olha para o seu povo e fala, cara, o que vocês têm em mãos? Vamos partir daí. E aí, então, é algo que a gente precisa, então, sermos lembrados. Porque mesmo que a quantidade que a gente possa ter seja pequena, assim como era dos discípulos, na mão do Senhor se torna milagre. Então não sei qual é os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. Não sei nem qual é o meu. Mas uma consciência a gente precisa ter. É que na mão do Senhor, quando Ele parte o pão e Ele agradece, é milagre. É milagre. E aí fala então que Ele ordenou que sentassem em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Então a gente vê que Jesus ele era tipo bem organizado. Jesus não era zoado. Ele não queria uma cena de apavoro. Você já viu, gente, quando um caminhão com carne tomba na BR? A loucura que é, gente. Não era isso que ele queria organização. Ele falou, mano, vai chegar para todo mundo, fiquem tranquilos, vai dar bom. Então, Deus gosta de organização. Então, quando você pensar alguma coisa está bem organizada na igreja, glória a Deus, aleluia. Olha que interessante, a palavra grega para grupos é uma palavra muito interessante.
ela dá essa ideia de fileira de vegetais na horta. Você fala assim, mano, o que isso tem a ver? Né? Tipo, fileira de vegetais na horta. Mas imagina os grupinhos arrumadinhos, bonitinhos, assim, tipo uma horta. Que o Senhor está lá cultivando fé, cultivando um monte de coisa. Isso também nos lembra também que o Senhor, o bom pastor, ele nos leva aos pastos verdes. Então isso também é um lembrete para nós, né? Então fala que ele olha para o céu, ele abençoa o partido, então ele parte os pães, ele abençoa então essa comida, ele agradece pela provisão do Pai. E então algo acontece. Alguém falou que Jesus, ele fielmente, ele segue nessa forma de tomar o pão, o pão nas mãos, ele pronuncia a bênção, ele parte o pão em pedaços, ele distribui, né? E a única desvio da prática foi que enquanto ele orava, Jesus olhava para o céu e não para baixo, como era normal. Então havia essa questão da ligação com o Pai e da provisão do Pai nessa situação. E aí então fala que assim, todos comeram, se fartaram, a esse milagre, né, da multiplicação, mais de 5.000 pessoas alimentadas. E esse milagre acontece nas mãos de Jesus. Então, seja qual for a nossa realidade, nas mãos de Jesus, todas as coisas têm capacidade de se tornarem milagres. Então é sempre um lembrete para nós. Não existe mãos melhores que a gente possa confiar as nossas vidas, as nossas famílias e as pessoas do qual nós temos orado. Eu estava lembrando uma coisa incrível acerca disso. É que eu amo o nome Belém. E Belém, né? Beit Lehem, né? A casa do pão. Fico pensando, nossa, podia ter uma igreja com o nome Casa do Pão. Né? Deve ser o nome de alguma seita por aí, não é possível. Eu assim, Calvary, Casa do Pão. Fiquei viajando assim. Gente, é no Senhor que a gente encontra alimento. É na casa do Senhor que a gente vai para a casa do pão, gente. Então o Senhor, além de fazer isso de forma milagrosa, Ele faz isso de forma ordinária. Belém, casa do pão. Nunca haverá, gente, um domingo que eu e você vamos chegar a esse lugar e vai faltar pão, gente. Nunca. A padaria do Senhor nunca vai fechar. Ela está sempre disponível para nós. Amém? Ele fala que eles pegaram esses 12 cestos cheios de pedaços e de peixes. Uma coisa interessante acerca disso, dá para ensinar para as crianças, né? Que o Senhor é tão organizado que até com o desperdício Ele lida. Né? Não é para jogar fora, não é para estragar. Vamos ver o que dá para fazer com esse negócio aqui. Talvez o menininho lá, né? A gente vê no outro evangelho, diz que foi o menininho que liberou o lanchinho dele. Diz que o pessoal assim, ó, cara, agora você vai ser recompensado. Você vai voltar com 12 lanchinhos. 12 vezes mais. Não, brincadeira. Mas que eu queria ver a reação daquele garotinho, eu queria. Mas vamos lá. 45 a 46, Jesus sai para orar. Então, lembra do fotógrafo da turnê de Jesus Nazaré? Então eles estão, cara, o pau torando, cara, um monte de coisa acontecendo, cara, é milagre acontecendo, é multidão apertando um ao outro. Então acaba o show e Jesus então ele vai se retirar, porque aonde ele encontra a energia dele não é dormindo até meio-dia. A energia de Jesus ela era encontrada de uma outra forma. Então, imediatamente ele fez seus discípulos entrarem no barco e irem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e quando ele os despediu, ele partiu para o monte para orar. Gente, aí bate uma bad, porque você fica assim, cara, os caras já estavam esperando descanso, aí vem essa multidão,
Aí ele resolve a coisa e fala assim, agora a gente vai para o resort. E aí Jesus fala, não, vamos lá para o outro lado, que agora eu vou lá para o monte para orar, porque eu sou pentecostal. E a galera não curte muito esse lance. Um dia longo, difícil, gasto ministrando a necessidade do povo, cheio de necessidades espirituais, físicas. Imagina a exaustão daquele povo que estava ministrando a essa galera. Mas aquele dia difícil levou Jesus a orar, gente. Ponto de aplicação para a gente, cara. Não é para a cama que nós devemos ir quando nós estamos exaustos. Quem pode dar descanso verdadeiro para a gente. Depois a gente faz as outras coisas que a gente gosta de fazer nos nossos dias de descanso. Uma das coisas que eu amo, que mexeram com a minha vida quando eu comecei a fazer parte da Calvary, e é uma das coisas que nós temos conversado com o presbitério e a gente gostaria de ver sendo retomado. Algumas pessoas das comunidades mais antigas talvez carregam isso de forma muito linda. E eu quero ressaltar isso e dizer que é muito legal. É a questão da oração, gente. Uma das coisas que mexia comigo quando eu comecei a andar com os pastores da Calvary era que qualquer conversa que a gente estava, havia uma forma de que eles paravam assim, vamos orar por isso. E isso está em falta no mercado. E eu falei, uma das coisas que mais mexeram comigo na minha viagem para os Estados Unidos, gente, não foi estar na Califórnia, mas foi estar na casa de um casal que vivia isso da Calvary. Nós estávamos sentados aí, começamos a conversar sobre alguma coisa assim, nossa, vamos orar para fulano. E aí a gente orava, aí a gente entrava no carro para ir para a igreja, aí a moça falava assim, vamos pensar em algumas pessoas para a gente orar antes da gente ir para o culto. E eu falava assim, nossa, como isso me faz lembrar do meu pastor. Como isso me faz lembrar no começo da Calvary, nos anos 2000. E a gente orou por tanta coisa legal, gente. E isso é uma prática que nos ajuda a não falarmos mais falar mal dos outros. Isso nos ajuda a não sermos fofoqueiros. Isso nos ajuda a ter nosso coração num bom lugar. Isso nos ajuda a ter fé quando a gente não tem. Gente, é uma coisa incrível, gente. E eu fiquei muito feliz de ouvir que isso tem ainda em algumas pessoas da Calvary. Eu fiquei feliz de ouvir que tem alguns grupos e quando algumas pessoas olham, as pessoas estão de canto orando. Que coisa incrível seria se a gente retomasse isso como parte da nossa comunidade, gente. Quando acabasse o culto, não só é um ou outro, mas a gente parasse e perguntasse como foi o culto para você hoje. O que foi que o Senhor falou com você hoje? Posso orar por você? Sem ser chato, sem ser inconveniente, sem querer parecer uma coisa que você não é. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? E dessa forma, isso molda uma comunidade, gente. Isso faz com que a comunidade seja zelosa com a coisa que Deus está fazendo. Nós estávamos com um grupo de jovens ontem, reunidos, e nós lemos o Salmo 51, da confissão de Davi, depois de cometer o seu pecado de adultério. E, gente, isso precisa mexer com a gente. E é incrível poder ouvir que depois a gente pode chegar em um outro e falar assim, cara, como foi para você ouvir aquela palavra? Cara, para mim foi dura. Eu lembrei dos meus pecados, a lista dos meus pecados são bem longas. Ah, mas eu pedi perdão para o Senhor me perdoou, eu já não carrego mais isso. Estou livre. Então imagina, gente, é uma das coisas que o Senhor fez, Ele modela isso para nós, e a gente deve fazer a mesma coisa. Então, vamos praticar essa questão, gente. Do versículo 47 a 52, é uma passagem bem conhecida de Jesus andando sobre as águas. Né? No meu subtítulo era tipo assim, vocês deem a eles o que comer e o fantasma. Mas aí eu tirei, porque o fantasma pode escandalizar muita gente. Mas fala que eles ficaram tão assustados que eles acharam que era um fantasma. Né? E aí, mais uma vez, fala que ao anoitecer o barco estava... 47. Ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada.
Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já ao ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar e pensaram que fosse um fantasma. Dava para ter o subtítulo fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Tipo assim, gente, coragem, gente. Tá tudo certo. Sou eu. Não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Tipo assim, vocês não entenderam isso aqui, vai ter uma outra oportunidade. Tá bom, tá tranquilo. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Para um instante. Gente, se você pensa que milagre é o suficiente para amolecer o coração de um ser humano terrível e pecador, gente. Isso aqui nos mostra que, não, mano, 5.000 pessoas alimentadas, gente. Com 5 pães e 2 peixinhos ali, ó, abriu uma latinha, mano, virou um monte de... E aí a galera tá com o coração duro. Eu fico imaginando, mano, como é que dá para ficar com o coração duro, gente? Isso nos mostra, gente, que o que a gente mais precisa não é de milagre. As pessoas ficam falando mal da igreja. Por que a igreja não cura que nem no livro de Atos? Por que a igreja não é que nem antes? Que não sei o que ela... Cara, o que esse povo, o que eu e você precisamos, o que essa geração precisa, gente, é de Jesus Cristo, cara. Ele não é o santo milagreiro, é aquele que deu a vida, cara. É aquele que caminhou uma vida reta, cara. É aquele que viveu, que veio, nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e vai voltar para nos buscar. É isso que deve mexer com o coração do povo, gente. Porque as outras coisas já não tem mais coisa que precisava acontecer. E aí então Jesus está lá andando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma. Jesus lida com o coração deles mais uma vez, dando uma oportunidade. E então o coração é revelado. O coração é revelado, gente. Agostinho falava que Jesus colocava as tempestades da vida sob os seus pés. Que coisa linda. As tempestades da vida estão sobre os pés de Jesus. Então, por que o cristão teme? Foi nessa mesma ocasião, gente, que Pedro sai do barco e caminhando até as águas até Jesus. É nessa mesma ocasião. E ele afunda. Era como se... Só olha para mim. Só olha para mim. Se você consegue andar. Se você olhar para mim, você consegue andar. Agora tira os olhos de mim, vai afundar. Alguém disse de forma muito humana e me faz pensar que Marcos não fala dessa questão de Pedro. Talvez porque Pedro não gostasse de contar essa história. E lembrando que o Evangelho de Marcos vem na perspectiva de Pedro. Interessante, não é? Ninguém gosta de se exaltar das suas fraquezas, das suas fragilidades, das lições que a gente aprende de forma que é dura para nós. Não é verdade? Mas que a gente possa ser lembrado, gente. Todas as nossas dificuldades, os nossos piores medos e tempestades e circunstâncias, eles têm um lugar exato debaixo dos pés de Jesus. E ali está seguro. As ondas obedecem, o mar obedece. E aí então a gente se maravilha como os discípulos. Quem é esse? No outro evangelho fala, quem é esse que até o mar obedece?